Fala, doutor. Seu novo programa de entrevistas. Aqui você vai encontrar conhecimento e inspiração com profissionais dos mais diversos segmentos, como saúde, educação, finanças, comportamento, cidadania, espiritualidade e muito mais. Toda terça-feira, das 10 às 11 da manhã, na Mundial FM. Com Helder Humberto, trazendo à tona o que você precisa saber. Bom dia, bom dia! Nosso programa Fala Doutor está no ar, o seu 7º programa. E hoje temos aqui duas pessoas com um assunto importantíssimo que vamos falar hoje sobre alfabetização. Então, não deixe de participar através do Facebook e do Instagram da Mundial FM. E também não deixe de colocar a sua pergunta, o seu questionamento no WhatsApp da rádio, que é o 9793-9785. 9793-9785. E nós temos também a página do nosso programa no Instagram, Mundial FM _ Fala Doutor. E temos os nossos patrocinadores que não podemos deixar. Que, por sinal, hoje as nossas entrevistadas são da Clínica Evoluir Multidisciplinar, que fica ali na Rua Siqueira Campos, 2183, bem no centrinho, bem, muito central. E são especialistas no tratamento de crianças autistas e portadores de outros transtornos de neurodesenvolvimento. Um abraço para a Thaís, e que está sempre nos apoiando. Temos também como patrocinador o Apiário João do Mel, fica ali na Capitão Otaviano José Correia, 475. Não perca que temos hoje brinde, uma deliciosa granola e um mel de lá. Lá você encontra extrato de própolis, mel, geleia real, pólen, bálsamo de própolis, sabonete com própolis, sabonete com pólen. Olha que delícia, hein? E a melhor granola da região. Temos também a Lavateria Pirassununga nos apoiando na Rua General Osório 569, do lado do Correio Central. O seu WhatsApp é 99777-8962, da nossa amiga Dani. Lá você pode levar sua roupa, que vai ficar arrumadinha, limpinha, e também tem uma especialidade. Ela pode lavar os seus móveis, os seus sofás. Você tira uma foto, manda no WhatsApp e ela faz o seu orçamento. Não poderia deixar também de ter o apoio da Uniodonto Pirassununga Porto Ferreira, com profissionais das diversas especialidades, em que você tem um tratamento especializado. Por sinal, faço parte desta cooperativa. Fica ali na Rua Joaquim Procópio de Araújo, com o telefone 3561-1165. Vai lá e faça a sua adesão. Hoje é o Dia Mundial da Alfabetização, uma data para refletirmos sobre o poder da leitura e da escrita com instrumentos de transformação social, mas também para discutirmos os desafios que ainda temos no Brasil, especialmente quando falamos de inclusão de crianças com necessidades específicas. Nada melhor do que trazermos pessoas diretamente ligadas nesse tema. Temos aqui a Josiane Albertini, coordenadora na Clínica Multidisciplinar Evoluir de Pirassununga, pedagoga com especialização em psicopedagogia, educação especial com ênfase em aba e TEA, mãe atípica do Diego, com 10 anos, TEA nível 3 de suporte. E também a pedagoga Linda Metzner, que tem ênfase em psicopedagogia clínica e institucional, análise do comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista e coordenadora de aba. Então, hoje o nosso programa ele está dentro desse sentido. Nós temos uma especialista que é professora, orientando as psicopedagogas. Nós temos uma psicopedagoga que tem toda a experiência com as crianças e também temos uma mãe atípica. Então, nós iremos abordar nesses 3 aspectos aqui. Bom dia, doutoras. É com vocês. Cada uma se apresente, por favor, e fale o seu bom dia para o nosso programa Fala, Doutor.
Olá, bom dia, pessoal. Como o Dr. Helder já falou, eu me chamo Linda Metzner e atuo nessa área, uma área no qual me trouxe e abriu várias portas assim na minha vida e uma área no qual me deixa muito feliz. Estamos aqui para responder as perguntas de vocês e sanar as dúvidas de vocês com relação a esse tema, que é um tema curioso, né? É um tema curioso e um tema que precisa ser abordado nos atuais dias. Bom dia, pessoal. Como o Dr. Helder já disse, eu me chamo Josiane Albertini. Eu vivencio muito essa questão da educação já há mais de 20 anos de experiência nessa área. Agradeço primeiramente pelo convite, espero contribuir com vocês. Aí eu gostaria já de iniciar, doutor, dizendo que a vida ela nos traz muitas mudanças inesperadas. Então, o senhor falou toda a minha titulação aí, mas a primeira faculdade que eu fiz não tem nada a ver com educação. E eu tinha uma perspectiva de vida bem diferenciada desse meio educacional, porém eu me tornei professora universitária diante da minha primeira formação. Com isso, me vi na necessidade de fazer pedagogia para conhecer um pouco mais de legislação educacional, que era a área que eu trabalhava numa coordenação, e para ampliar um pouco mais os conhecimentos, busquei a psicopedagogia, porque é uma área que me interessa muito, a parte da psicologia também. E nesse meio tempo foi aonde eu resolvi que estava na hora de ter um filho, trabalhando, dando aula. Trabalhava com a área da pedagogia, graduação e psicopedagogia. Então, a minha experiência são com a formação dos professores a nível universitário. E a Linda, minha colega aqui de trabalho, a experiência que ela traz já é respectivo à sala de aula desde a educação infantil. Isso é muito importante porque nos traz experiência. E eu acho que na vida nós buscamos aprofundar os nossos conhecimentos. Então, ela nos encaminha nesse sentido, eu vejo hoje, eu sou dentista, tenho meu mestrado, mas na época de faculdade eu tinha dificuldade em apresentar um trabalho, porque eu tinha medo de falar em público. E com a experiência da vida, a participar de Rotary, de poder falar, hoje estou aqui num canal de comunicação usando a minha palavra, usando o meu conhecimento para que a gente possa. E isso é muito importante porque cada um de nós traz uma missão. E para a gente começar a discussão de hoje, e cada um, eu vou fazer a pergunta, uma fala, a outra fala, e aqui é um bate-papo. Como vocês definem alfabetizar no século XXI? Ainda é só ensinar a ler e escrever ou um conceito mais amplo hoje? Comigo, Eu já vi que a Josi joga a bola para ela lá. Eu jogo para a Linda. Daqui olha só. A Josi joga para a Linda. É que a gente se dividiu assim. A Linda, ela tem essa experiência na alfabetização e letramento. Eu tenho a parte teórica, ela tem a parte prática, E como eu sou mãe atípica, vivencio isso há 10 anos com meu filho, como o senhor disse aí no início, eu levo muito pro lado da experiência mesmo, Mas então aqui um importante, José, eu acho que assim, indiferente a posição, aquilo que eu falei que nós vamos abranger esses 3 aspectos, é o comentário de vocês. Por quê? A finalidade desse programa, é até importante eu falar isso para os ouvintes, é justamente isso. Eu aqui não estou fazendo propaganda, eu estou trazendo conhecimento. E eu tenho que ser uma pessoa que provoque os entrevistados para que possam transmitir a sua experiência. Exato. E isso é o que eu vou fazer aqui hoje. Vou cutucá-las até às 11 horas, o máximo que eu puder, nesse vasto assunto. Então, por favor, a visão de vocês desse mundo de alfabetização no nosso século. Então, vamos lá. Porque o assunto é longo. Então, vamos lá. Bom, o senhor falou dos desafios para os tempos de hoje dessa alfabetização, certo? É isso mesmo? Como vocês definem o alfabetizar hoje? Ok. Nós definimos
Primeiramente, é uma grande responsabilidade, né? Porque a alfabetização, ela envolve muitas coisas, né? Como disse a professora Magda Soares, que ela é uma professora da Universidade de Minas Gerais, há muito tempo lá atrás, ela falou que os tempos mudam e nós temos novas realidades. E novas realidades pedem novos tempos. Então, o que a gente entende com isso? Lá atrás, devido à industrialização, à globalização, tantas mudanças na área do comércio e tantas coisas, diante dessas mudanças, houve a necessidade de sair daquele tema que antes as pessoas falavam. Eu estou falando de uma forma bem sucinta, mas os educadores que estão aí me ouvindo vão entender. Antes, o que era falado? O indivíduo é alfabetizado. O indivíduo ainda não é alfabetizado. Uhum. Os tempos mudaram. Com essa revolução toda, com o crescimento todo da nossa geração... Você acha que hoje tem uma autoalfabetização pelo volume de informações? Sim. Hoje... Mas aí, será que tem um conteúdo ou é um falso conteúdo? Não, realmente assim, ó. A gente saiu somente da alfabetização lá nos anos, os anos 80, 90. Essa professora, ela foi fazer um estudo e aí ela viu essa necessidade que existia ainda algo muito mais profundo dentro da alfabetização. E aí o que ela fez? Vamos estudar mais a respeito do letramento, porque alfabetizar, muitas vezes lá anteriormente nas escolas, eram só conhecer códigos, conhecer letras. E aí o que ela fez? Só ensinar a ler e escrever. E aí ela foi lá e estudou, e ela lançou até o livro, a respeito disso. E aí ela fala que a alfabetização, ela vem agora com o letramento. Por que o letramento? O letramento, ele traz aí um entendimento do mundo que nós estamos vivendo. O que a gente lê? O que é letramento? O letramento, na verdade, é um conhecimento daquilo que nós estamos lendo. Por exemplo, o indivíduo vai... Eu vou falar de uma forma simples, O indivíduo, ele vai jogar um jogo. O sujeito está ali jogando o jogo, ele comprou o joguinho dele. E aí o que vai acontecer? Se ele sabe ler, ele vai ler toda aquela tabela dos jogos. Mas não sabe interpretar. Mas ele não sabe interpretar. Muitas vezes não sabe interpretar um gênero textual. Isso a gente chama de analfabetismo funcional. Sim. Porque eu vou utilizar a terminologia de criança, mas nós temos adultos assim, que ele sabe reproduzir, ele sabe copiar. Por exemplo, se eu peço para ele escrever caneta, ele vai escrever caneta, mas o que significa aquela palavra para ele, Então, hoje, ele não tem a funcionalidade daquilo. E quando a gente traz isso para o lado da inclusão, que aí, eu sei que é uma próxima discussão, a gente entende que falta muita base, Base, pré-requisitos para essa alfabetização e depois o letramento. Não é só o decorar, É você ter o aprofundamento do entendimento nessa situação. Eu acho muito importante isso, porque eu também dei aula 5 anos no Estado e a gente percebia de que há uma dificuldade do entendimento. Eu leio, mas eu não sei o que aquilo quer dizer. Sim. E eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, eu quis fazer ali no Paula Souza fotografia, e eu fui fazer a prova. Nossa, quantos anos sem estudar, ter que ir lá para fazer a prova. E eu percebi a prova, era uma prova longa, com muito texto, mas era a interpretação. Então, se você entendia o conteúdo do texto, você conseguia responder. Exatamente. Então, essa eu vejo, é uma das grandes dificuldades, e eu acho que uma coisa que nós precisamos mostrar. Porque mostrar o mundo também, a realidade. E aqui me veio uma coisa linda. Hoje, a gente tem muito fake news. Então, hoje,
a importância desse letramento para que a gente possa saber discernir as opções que ela pode ver, aquilo que está sendo apresentado a ela. Né? Eu até fiz uma frase aqui, se antes alfabetizar era apenas ensinar a juntar letras, hoje ensinar é compreender o mundo. Né? Exatamente. E no futuro, alfabetizar será formar cidadãos críticos e conscientes, em meio a um mar de informações. O desafio é não perder a essência. Exato. Cada criança precisa aprender no seu tempo e com seu significado. Muito bem colocado, doutora Helder. É exatamente assim. Porque o que a gente tem que sair um pouco é dessa questão de ser alfabetizado apenas para a escola. Nós temos que ser alfabetizados para o mundo, para saber viver, para sair dessa zona de conforto, assim, desse lugarzinho fechado. Porque um dia essa criança vai crescer. Um dia ela vai ter que voar sozinha. Betinho, você que está aí na mesa central, sempre nos guiando e nos orientando, tem alguma participação já? Ainda não. Então, colocamos aqui, quem quer participar, mande o seu WhatsApp, não esquecendo que também temos sorteios. Nós temos aqui temos um vinho da Adega Terence, temos uma granola e um mel do João do Mel, nós temos aqui uma sandália novamente da Calçados, que é muito bom. Tem mais alguma coisa no sorteio? Nessa semana é isso. E eu pergunto uma coisa para vocês. Como é o desafio hoje desse ensinar, né? Quais são os fatores que mais favorecem a alfabetização hoje em dia? Olha, doutor Helder, a alfabetização, ela precisa, como eu disse anteriormente, ela precisa de pré-requisitos. Então, assim, não adianta a gente chegar numa criança, né, numa educação infantil, e querer ensiná-la a ler e escrever se ela não tiver pré-requisito. Quais são esses pré-requisitos? A gente pode começar desde a parte motora, né? Se essa criança ela não tem uma força palmar, né, de punho, se ela não tem uma pinça, como é que essa criança vai escrever? Então, para isso, ela precisa de pré-requisitos. E quais são? O brincar, né, funcional, rasgar papel, amassar, massinha. Então, na educação infantil, são estabelecidas muitas atividades desse aspecto. Que vai ser o despertar do fortalecimento mesmo, né, dessa musculatura. Só que só a motricidade fina, que é assim que a gente, né, denomina, também não é o suficiente. Porque essa criança, ela também precisa ter uma motricidade ampla, grossa, né? Ela tem que ter domínio do seu próprio corpo. Então, se é uma criança que ela tem dificuldade de equilíbrio, de lateralidade, né? Uma criança que não consegue dar um pulo de 20 centímetros com os 2 pezinhos, por exemplo, algumas questões nesse aspecto, né? Ela também vai ter dificuldade nesse controle da escrita, por exemplo. Por quê? Justamente porque ela não passou por esses pré-requisitos. Ela precisa ser treinada, né, anteriormente com essas funções. A minha pergunta é, no que ela dificulta o ato da escrita? O não ter essas habilidades. Exatamente. A partir do momento que ela não tem essas habilidades, ela vai ter a dificuldade na pega de uma caneta, de um lápis. A apreensão de um lápis, de uma caneta, né? A flexibilidade. Exatamente. Né? Para escrever. Eu costumava falar para as minhas alunas a diferença de hoje, dos dias de hoje, e de antigamente as crianças que viviam mais em ambiente de fazenda, de sítio, né, que corria, pulava, pendurava em galho, subia em árvore, brincava no barro. E a criança dos dias de hoje, que fica mais nas redes, né, ali com o celular. Hoje a gente está né, a gente está preso a essa tecnologia de uma certa forma, mas é celular, é tablet, é jogos, né? Então ela não trabalha essas habilidades, né? Ela não faz esse trabalho motor como um todo. E então a criança de antigamente ela tinha mais facilidade de escrever, de aprender a escrever do que a criança de hoje, por conta disso. E se a gente for aprofundar ainda mais em tipos de letra, bastão, por exemplo, letra de forma,
Ou se a gente for falar da letra, né, de mão, que é a cursiva, a criança de hoje tem muita dificuldade de aprender a cursiva. Ainda existe aqueles cadernos que a gente fazia o treinamento? Existe. Caderno de caligrafia. Caligrafia. Sim. Nossa, fiz muito isso. E na sala de aula, nas escolas, das escolas, não resolveu nada, doutora. Não é que não resolveu. O problema é que quando a gente vai para a faculdade, você começa a escrever, escrever tudo que o professor está falando, e aí você começa a fazer garrancho, aí você desaprende a escrever. Aí Então vai o senhor sabia desaprender. Tudo bem. Aí vai uma psicóloga analisar a sua letra, doutora, ela vai fazer uma leitura da sua personalidade através Mas aí eu faço bonitinho. né? Mas, enfim, nas escolas hoje ainda existe. Vários professores ainda gostam muito de trabalhar com esse recurso, e é um recurso que eu deixo aqui também para quem está nos ouvindo, que é um recurso muito necessário. Além dos professores fazerem isso, os pais também deveriam fortalecer um pouco isso daí em suas casas. Em cima do que a Josi falou, eu pergunto, quais os riscos de uma alfabetização apoiadas demais em telas? Qual a dificuldade que você encontra, Linda, na sua atividade diária? Porque hoje as pessoas querem, e até nós estávamos discutindo com a doutora Tatiana semana passada, quando deve-se começar a dar um celular para uma criança, porque nós estávamos falando de adultização, né? Sim. Nós devemos entregar o celular para a criança o mais tarde possível. Nós devemos deixá-la um pouquinho distante disso, porque ela ainda não tem aquela consciência do que é bom para ela, do que não é. Que pode ser um assunto para mais tarde, mas vamos voltar aqui para a alfabetização dentro desse recurso. É um recurso muito bom, doutor Helder. Muito bom mesmo. Nós temos até alguns escritores, e entre eles, eu aproveito para citar, porque tudo que eu falo, eu gosto sempre de colocar alguma coisa, algum livro dos quais eu já li, alguma coisa. Então, uma base científica daquilo que você pratica, né? Lógico. Então, dentro disso, nós temos um livro muito bom, que chama-se assim, Os Digitais Nativos, que é do Paul Frey. Né? Um nordestino falando inglês, gente, é uma tristeza, mas vão pesquisar aí que vocês entendem, vocês vão entender. Repete, por favor. É Paul Frey. Não, o nome do livro. Os nativos digitais. Por quê? Nós temos hoje os nativos digitais. São os nossos alunos dos dias atuais. E nós, adultos, somos os imigrantes. Todo esse mundo chegou e nós já existíamos. Eu lembro que eu fui entender o que era um celular aos 9 anos de idade. E não era esse celular que tem tudo, não. Que é um computador dentro daquela telinha. Internet. Não era isso, imagina. aí, né? Então, isso aí chegou tarde para a minha vida. Nós somos os imigrantes desses dias de hoje. Dessa digitalização toda, né? Mas as nossas crianças não. Elas são nativas. Elas vieram e isso aí já está aí. Então, quem é que coordena tudo isso na vida dessa criança? A família. Quem é que coordena numa escola tudo isso na vida da criança? Quando você vai passar uma pesquisa? Poxa, um professor não vai poder passar uma pesquisa com o aluno pesquisando na internet? Vai sim, ele deve, só que o professor deve orientar. Você me dá um gancho por uma pergunta. Opa. A família tem papel central nesse processo? Na visão de vocês, qual é a participação ideal dos pais na alfabetização dos filhos? Doutor Helder, eu até ia comentar, porque foi a pergunta aqui da ouvinte, né? Olha! Sobre essa questão. Eu recebi essa mensagem via... Mensagem. Eu já ia perguntar aqui, o doutor Helder comentou, mas ela expõe se realmente, vamos pôr assim, o sentimento dela, se é obrigação só, né, da rede, né, vamos dizer, rede escolar, ou a família tem um grande apontamento ali nessa questão da alfabetização, né? Com toda certeza. Nossa, eu vejo assim, como professora atuando em sala de aula, eu vejo que não existe uma obrigação só da escola em nada. Existe ali uma mão dada. Se não estiver de mão dada, não funciona. Então, a obrigação também é da família. Só que o que nós estamos passando ultimamente, nessa era digital, nessa globalização que aconteceu... A individualidade, né? Além disso, nós estamos passando por, vamos dizer assim, na linguagem assim natural das coisas, uma correria muito grande.
Pais não têm tempo mais de sentar à mesa para fazer uma refeição com o filho. Pais reclamam de uma atividade que o professor manda para casa, sendo que essa atividade enviada para casa é um recurso de um vínculo desse papai que trabalhou o dia inteiro e está super cansado. Mas é uma obrigação também da família, sim, acompanhar esse conteúdo, essa aprendizagem dessas crianças. Nunca deixou de ser obrigação da família. A família é o papel central de tudo isso. É engraçado que as frases ficam na mente da gente, né? Eu comentei isso. A família começa à mesa. Então, um casal estava dizendo ao pai que ia casar. Ele falou, e vocês, o que estão fazendo? Nós já estamos buscando, nós vamos comprar a cama. Ele falou, não, a família não começa na cama, a família se forma na mesa. Então, você vai comprar uma mesa. Por quê? Hoje a gente vê que as pessoas não almoçam mais junto, não fazem as refeições juntos. Não se conversa, né? É que, assim, penso eu que a tecnologia trouxe tudo isso, né? Trouxe essa correria, trouxe novas possibilidades. Você fica full time, né? A pessoa, até dentro da área de educação, a coordenadora mandando 2 horas da manhã, meia-noite, olha, para você, para amanhã, você tem que entregar tal coisa. Hoje, a gente não tem ali um tempo, né? Enquanto antigamente, vou mandar uma carta, até receber essa carta, ter uma devolutiva. Não, hoje é tudo instantâneo. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Mas o papel da família é fundamental, doutor. E eu quero aproveitar esse momento agora e trazer a minha experiência, que eu gosto de exemplificar. Principalmente, eu acho que dentro, eu estava, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, essa participação maior a gente vê hoje nos jovens de inclusão, né? Sim, porque os pais têm que estar altamente juntos, né? Tem que caminhar junto. Os pais, a escola. E, claro, que se essa criança está passando por intervenção, a clínica também tem um papel fundamental. É uma tríade, né? Todos caminhando juntos. Mas a família é a base de tudo. A família, ela está com aquela criança, né? Pela correria do dia a dia, mas ela vivencia a maior parte do tempo com essa criança. Não é a escola e não é a clínica. Então, a clínica e a escola, elas dão o suporte, né? Para o desenvolvimento dessa criança, desse paciente, né, do indivíduo como um todo. Mas, assim, hoje, infelizmente, as famílias, elas precisam e muitas vezes terceirizam tudo isso. Terceirizam a educação, terceirizam o amor, terceirizam esse momento com o filho, né? De estar ali 5, 10, 20 minutos, meia hora, destinado só para aquilo, sentar com o celular na mão, respondendo uma mensagem ou vendo alguma coisa, né, das redes sociais. Isso você me fez lembrar 2 coisas aqui. Uma delas, eu quando estava fazendo mestrado, uma colega que fazia doutorado na USP, aqui no FZEA, e ela tinha uma criança pequena. E eu falei, e ela ficava a semana inteira aqui. Eu falei, como é que você faz? Ela falou assim, qualidade de tempo. Quando eu estou com meu filho, eu estou com meu filho. Não importa o tempo. Se eu estou 5 minutos, eu estou integralmente com 5 minutos. O que a gente percebe é que as pessoas hoje, você está do lado, mas você está respondendo o celular do outro. Então, isso até virou uma falta de educação, né? Eu estou conversando com você e a outra está pegando o celular, já respondendo uma outra pessoa, né? Exatamente. Então, infelizmente, essa cultura que foi se implantando, ela também trouxe esse distanciamento. Então, hoje, voltando para o foco, né, do nosso tema aqui da alfabetização, os pais, eles precisam sim participar de uma forma efetiva, né? Levando para o lado da inclusão, vou trazer a minha experiência enquanto mãe. Eu tenho um filho de 10 anos hoje, autista, nível 3, de suporte. Eu não posso dizer hoje que ele não é um autista não verbal, mas ele é um autista que ele não tem uma comunicação efetiva, ele não consegue formar uma frase. Mãe, eu estou com fome, né? Mas eu fui promovendo para ele meios de comunicação, porque tem muita diferença na criança que fala, na criança que se comunica e na criança que tem linguagem. Então, isso são as bases, né? Se essa criança não tem base de nenhuma comunicação, ela não vai conseguir se alfabetizar, né? Ela vai precisar primeiro
instituir esse alicerce com as habilidades que eu disse lá atrás, habilidades motoras, né? Mas também ela precisa ter essa compreensão de mundo. Quem sou eu no mundo, né? Então, o que vai adiantar eu ensinar essa criança a escrever bola, se ela nem sabe o que é uma bola? O que vai adiantar eu ensinar para ela que o B tem som de B e não de B, né? Porque tem uma diferença muito grande quando a gente vai alfabetizar uma criança, eu digo na área da educação especial. Porque o autista, por exemplo, ele é muito literal. Se eu ensino o alfabeto para ele A, B, C, D e vou ensinar ele a escrever bola, ele não vai falar B-O-L-A, né? Ele não vai conseguir entender que é B, que é L, de L. Então, eu preciso trabalhar primeiro esse conceito, né, dentro da mente dele, para que ele consiga depois formar uma sílaba com uma palavra. Mesmo porque o autista você tem que trabalhar ele com repetições, né? Sim. Eu tratei já no consultório vários autistas e você tem que sempre fazer a mesma sequência. Você senta aqui, você faz isso. A gente tem que ser mais objetivo com eles, né? Então, assim, essa questão que eu não sei se eu estou entrando no mérito aqui da minha amiga, mas a gente combinou assim, né? Tamo junto. Mas essa aqui questão... é tudo junto e misturado. Tudo né? junto e misturado. Ela falou, você fica com essa parte da inclusão e eu fico com a parte... Mas a gente beleza. dividiu para ficar organizadinho. Mas tá vendo? A gente vai acaba aqui adentrando, mas né? dentro disso que a Josi falou, isso aí é um ponto muito importante, porque assim, esse sonzinho dessas palavras trabalha-se também com uma criança não atípica. Claro, no caso, a gente fala claro. que é o quê? A consciência fonológica Isso. das letrinhas, né? Exatamente. Se as pessoas forem aí entrar em Instagram, YouTube, tudo, fala-se demais Exatamente. hoje, né? Nesse letramento e alfabetização, com a ajuda aí da consciência fonológica, que é o sonzinho das letrinhas. Eu acho que o que difere são as dificuldades, né? Ainda nós vamos tentar falar sobre inteligência artificial, mas eu estive num congresso em que teve um palestrante que falou sobre a inteligência artificial nos dias de hoje. Isso me fez uma lembrança de que na China eles estão colocando uma tiara na cabeça das crianças e aí você está tendo o ensino nas diversas fases e ao final da aula aquela tiara eletrônica ela vai fazer as tarefas diárias dentro da dificuldade de cada aluno. Olha que interessante. Usando da inteligência artificial para um aprimoramento das dificuldades e não aquela tarefa conjunta. E assim, aí, doutor, quando eu falo de atípicos e não atípicos, o que difere é a dificuldade, mas o início é igual para todos. É igual, a base é igual para todos. A base é igual. E as pessoas precisam entender isso. Porém, né, quando a gente entra no mérito da inclusão, principalmente escolar, o professor precisa entender que esse aluno tem um funcionamento cerebral diferenciado também. Mas eu acho que não é Ele só precisa e ter. o professor tem que ter a sabedoria também de fazer com que as crianças entendam dessa criança também dentro do grupo, né? Olha, essa criança, por exemplo, é claro que o professor ele tem uma visão ampla, né, de cada aluno, mas se esse aluno tiver uma dificuldade na linguagem receptiva, né, como ele recebe o que ele está ouvindo, ele não vai conseguir expressar. Se ele tiver uma dificuldade na linguagem expressiva, essa falta de comunicação que eu mencionei para o senhor, ele vai ter dificuldade, né, dentro dessa questão da alfabetização também. Então, a gente pode levar isso para várias outras áreas, que pode ser tema de outras discussões, porque se essa criança tiver uma dificuldade no processamento, né, auditivo central, eu estou falando bola e ele está entendendo cola, por exemplo, né? E aí? Então, eu preciso trabalhar primeiro essa dificuldade. E aí me vem uma pergunta. Como a psicopedagogia pode ajudar as crianças com dificuldade de aprendizagem nesse processo de alfabetização? E existem vários tipos de dificuldades, distúrbios de aprendizagem, né? Nós podemos ajudar realmente ensinando essa criança como ela deve aprender.
de forma adequada. De forma estruturada. De forma estruturada e tudo. Por quê? Porque é assim, ó. É a dificuldade do professor ou não tem tempo para isso? Dentro de sala de aula? O doutor Helder, até essa questão. Hoje, acho que o município de Pirassununga conta com a ajuda na sala de aula com a PEI, de PEI, né? isso, exatamente. Minha esposa é PEI. Né? Olha que bacana. Então, ela é mais uma opção, né? Sim, para auxiliar nesses processos mesmo. Mas né, nada que realmente uma profissional bem mais... Né? Não que elas não sejam preparadas ali para acompanhar, mas tem algum detalhe ali, algumas opções que realmente tem que ser mais trabalhada, né? Sim, na verdade... Você quer falar? Pois não. Na verdade, dentro disso que você está falando, que é muito interessante, existe o quê? Um professor, ao chegar em uma sala de aula, ele precisa conhecer antes essa turma. Ele precisa conhecer antes cada aluno que ele vai receber. Nós somos assim, quando a gente vai... Agora eu não estou atuando em sala de aula, mas quando, nessa última década que eu atuei em sala de aula, nas escolas, a gente procura entender como que é a nossa sala de aula. Quantos atípicos eu terei de receber nessa sala de aula? E a sala de aula, nossa, a gente entende que é como se fosse um aquário. Pessoal, um aquário, doutor Helder. Então, nessa sala de aula, muita gente dá o exemplo da mãozinha, que os dedos não são iguais, né? Eu gosto de dizer que é como se fosse um aquário. Vários peixinhos. Cada um com a sua inteligência, cada um da sua maneira. Uns nadam mais devagar, outros já são muito rápidos, mas só que o peixinho ele não nada numa direção só, né? Os peixinhos eles vão, outros vêm, vão se encontrando, né? A sua analogia é muito interessante e uma reflexão muito grande nesse sentido, porque ter a sapiência de quem está dirigindo, de observar, porque isso traumatiza. Minha sobrinha, ela fazia balé e tinha uma amiga dela, que eram amicíssimas, ela tinha o dom e a leveza do balé, e a outra, a minha sobrinha, a dificuldade. E a professora só elogiava a outra, porque tudo era fácil. Né? Hoje eu vejo, e quando fui professor, o bom professor é aquele que consegue fazer o que tem dificuldade a aprender. Porque aquele que tem já a naturalidade é muito fácil. Né? Então, sabe, doutor, e uma coisa que eu acho que é muito importante falar também, agora olhando para o lado dos professores, eu, enquanto professora universitária, formadora de pedagogas, o que eu via no conteúdo programático, por exemplo, a parte é tudo muito sucinto, né? Essa questão assim das metodologias. Exatamente. Então, por exemplo, a inclusão é pouco falada dentro da graduação, né? E às vezes o professor ele tem que se desdobrar, além das atividades que já lhe são destinadas dentro da escola, estudar a parte, né? Buscar ligar meios, um conteúdo ao outro. Exatamente, para dar conta dessa cobrança que muitas vezes nem foi. Olha, né? Que cenário que você apresenta, né? Você vê, nós estamos falando das crianças, mas o meio são os profissionais especializados na situação, e às vezes ele não tem a bagagem até pela superficialidade das faculdades ou das universidades, em que só cumpre o programa, né? Exato. Claro que o aluno tem que se aprofundar nisso, né? O futuro professor. A prática é o que traz, né? Depois toda uma vivência, e aí a cada ano esse profissional ele vai se especializando, vai buscando uma especialização, uma pós-graduação, isso, né? Cursos. Fundamental. E o professor, o fundamental de tudo isso também, doutor Helder, é que o professor ele precisa buscar essa valorização todos os dias, porque o mercado de trabalho desvaloriza esse professor. Né? Muitas vezes as famílias, quando acham que não são também bem atendidas, elas desvalorizam essa função. Só que o professor está ali como mediador. Né? Mesmo que ele não consiga alcançar tudo, porque a sala de aula existem muitas divergências, são vários, como eu falei do aquário, são várias crianças ali diferentes, e o professor tendo um olhar para um olhar para o outro, um olhar para o que está mais quietinho. Não precisa prestar atenção ou se preocupar com o aluno mais quietinho e tímido da sala? Eu só preciso me preocupar com aquele aluno que não para quieto e sobe no ventilador e fica girando, porque ele tem um transtorno
digamos, de um TDAH, E uma possivelmente hiperatividade, pode ser que tenha. e ele não aprendeu ainda a lidar com essas emoções e esse comportamento, então eu preciso deixar de fora o meu aluno quietinho, que não me dá trabalho, e me preocupar com esse, que se eu deixar ele vai quebrar tudo? Não. A minha preocupação também é com o meu aluno quietinho, que não fala, Que às vezes que é pior tímido. ainda, que é uma bomba, né? Exatamente, que não vai conseguir ir lá na frente apresentar um trabalho de uma forma assim, porque ele se enche, ele se acha, né, incapaz daquilo. Então, o meu trabalho enquanto professora é mediar tanto o comportamento daquele que está mais quietinho dentro de toda uma sala de aula, quanto o outro comportamento. Eu vou fazer uma pergunta para reflexão, mas não responda porque o Betinho vai participar. Os professores hoje, da forma como a escola é conduzida hoje, que é diferente da nossa época, eu até vou fazer aqui um lance de tempo, né, do passado, do presente e do futuro, mas ela dá condições para que esse professor faça esse mundo que você acabou de dizer, porque será que ela tem condições hoje de trabalhar com todo esse mundo do quietinho e do que sobe no ventilador, se ela tem condições disso? Só um minutinho, que nós temos participações aqui. Já mandando um abraço aí pro pessoal que tá participando aqui, falando um bom dia também, a Isaura Raso, o Roberto Camargo, a Estela Bertoli, a Gisele Bini, o Gustavo, a Gisele Bini? Olha só, a Gisele Bini, se for a psicóloga, ela é nossa amiga. Olha lá. Não, é a Bini. E aqui temos o Antônio, o Antônio Sinésio Leal, não sei se vocês conhecem, o Antônio. Ele faz um apontamento aqui. Eu conheço. Bom dia, o processo de aprendizagem é interessante, mas temos um processo de desaprender, ele fala. Como educador, sinto que os alunos deixaram de preocupar-se com a grafia, pois se comunicam muito mais por signos, né, simplificados, que realmente pelo texto. Hoje os alunos se concentram muito pouco tempo nos textos, é só uma legenda no máximo. E aí ele fala, deixa eu só pegar aqui, professor, tem mais um apontamento dele. Professor, esses são preparados para fazer a personalização do ensino na educação especial da perspectiva inclusiva. Isso, é bem verdade o que ele está dizendo. Mas por quê? Por conta desse meio que a gente vive hoje, da tecnologia, das redes sociais, todo mundo abrevia tudo, né? Quantas vezes eu já precisei na minha idade atual de ler algum texto e falar, gente, o que está escrito aqui? Né? Uma abreviatura muito nova, muito, né? Uma linguagem que as crianças, os jovens estão utilizando hoje, e aí quando ele vai transcrever isso para escrever alguma situação, ele escreve daquele jeito, né? Então, por exemplo, qualquer, que, né? Como assim? Então, isso hoje a gente vê que, levando para a questão da língua portuguesa, da gramática, é um prejuízo sem tamanho. Por que eu digo isso? Essa criança, ela vai crescer, né? Ela está aí no fundamental, vai para um ensino superior, enfim, ele vai precisar prestar concurso, ele vai precisar fazer redação e ele não vai poder escrever dessa forma. Mas é assim que ele tem aprendido a escrever. Então, é bem essa palavra que a pessoa mencionou aí mesmo, que é como se fosse um desaprender a escrever da forma correta. Aprender a escrever por código, né? E é até interessante, né? Eu acompanhei uma pessoa, assim, eu tenho outras formações, né? E também eu sou formado em recursos humanos também, né? Foi por curiosidade. As facetas né? do Betinho. Só que assim, a gente acompanha pela facilidade, eu fui ver uma pessoa que estava fazendo uma entrevista, ficou indignada dela fazer algumas questões de texto, né? E também ficou indignada por ter feito uma redação. Falei, mas como assim? É preciso, né? Não, porque eu não sei nem escrever mais direito. Hoje é tudo o chat GPT. É o que ele falou, mas, poxa, como mas né? no concurso público ele não vai ter esse chat GPT, não vai ter o celular em mãos
para poder, né, Vai desempenhar ter que se ali uma... desdobrar. Exatamente. E é onde o mercado vai fazer o quê? Vai selecionar esse profissional, né? Mais uma pergunta no ar, né? E eu queria fazer um comentário também, que ele disse que é bem importante, ele falou sobre profissional de AEE. Realmente, nós temos os professores de AEE, né, da educação especial. De inclusão, né? Isso, que faz esse papel da adaptação de material. Só que esse aluno, ele não está, né, diariamente com o professor com essa formação. Ele está incluído dentro da sala de aula. E dentro da sala de aula ele está com quem? Com um professor, talvez com um professor de apoio em algumas ocasiões, mas que precisa, né, adaptar esse conteúdo, porque essa criança ela não está entendendo o que o professor está dizendo. Olha, é tão fundamental isso. Que entra naquela questão da linguagem receptiva que eu falei anteriormente. Porque, por exemplo, se eu tenho um aluno de 6 anos no primeiro ano, né, e a professora vai falar de um assunto específico, um aluno de inclusão, que eu digo, com dificuldade de absorção, porque a gente tem várias questões que levam para várias áreas, Várias dificuldades distúrbios de cognitivas, aprendizagem, e aí vai para dislexia, dislalia, descalculia, disgrafia, enfim, tem várias questões aí que a gente pode um dia abordar só sobre isso, né? Mas essa Betinha, criança... ela quer voltar, você percebeu? É que é assunto. Mas é bastante. necessário. Não, é tem que ter necessário uma fechar parte um 2, pouquinho. uma parte 3. É a parte técnica, né, da psicopedagogia, assim, essas questões, esses distúrbios, esses transtornos de aprendizagem. Mas muitas crianças que são laudadas, por exemplo, no autismo, normalmente tem uma comorbidade, normalmente tem um TDAH associado. Né? E o TDAH, o déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ou só o TDA, né, déficit de atenção, não tem a hiperatividade, né? Enfim, e aí nessa situação a gente precisa desse olhar, né, do profissional, do professor ali de sala de aula, mas a gente entende também que toda condição de sala ainda assim dificulta esse trabalho. Por isso, a importância dos pais estarem unidos. Já nesse respondeu processo. a minha pergunta E que eu fiz. dificulta também, permita-me dizer, dificulta também porque o professor, ele tem um currículo. Os temas têm data certa para a gente abordar numa sala de Que aula. dificulta ainda mais essa... Existe uma correria. Nós, professores, temos que dar conta É o daquele conteúdo conteúdo programático, né? naquele conteúdo programático. Em que data que eu tenho que finalizar esse conteúdo para eu entrar em outro? Então, tem aluno que vai rapidinho, tem aluno que não. Dentro disso, eu lembro muito daquele filme, que vale vocês anotarem aí em casa, viu? Eu lembro muito de um filme que se chama Como Estrelas na Terra. Sensacional. Alguém daqui de dentro da sala já assistiu esse filme? Pois tem que assistir. Se Como preparem para Estrelas? Como Estrelas na Terra. Esse filme, ele aborda a história de uma criança, não vou ficar aqui dando spoiler, mas eu quero, só para eu finalizar. Ele aborda a história de uma criança que realmente ela não tinha esse controle receptivo. Ela não tinha isso. Então, enquanto todos os alunos avançavam, e isso numa educação lá atrás, aquela parte bem clássica, né? Exatamente. Bem lá atrás, não foi nos dias de hoje, não. Esse filme é um filme que relatou conteúdos Mas lá de ele trás. traz o posicionamento de um professor, que agora. entende a Uhum. dificuldade, né, da criança e se adequa. Exatamente. E como que eu conheci esse filme? Eu conheci dentro da faculdade mesmo, na época que eu estava fazendo a psicopedagogia, e nesse mesmo tempo... Não é aquele método francês de um professor que passa... Eu já ouvi alguma coisa... Já ouviu que alguma existem coisa? escolas desse método de ensino e que eu acho que anda meio... acabou se perdendo a sua força. É mais ou menos isso? Eu acho que eu até assisti esse filme. O filme Como Estrelas na Terra, ele aborda essa situação dessa criança que não consegue entender o mundo dele em sua volta. Ninguém entende ele. Pai, mãe, professor, ninguém, até que alguém acorda. Então, como que eu conheci esse filme? Estando dentro de uma sala, eu falei, opa, eu tenho lá em casa alguém nesse modelo aí, o meu filho. E o meu filho ainda pequenininho, passando por várias situações na escola, foi onde eu levei, permita-me falar isso, mas é uma vivência minha, onde eu levei o meu filho para um profissional, um médico, um profissional, onde eu fui direcionada a fazer algumas terapias com meu filho, e aí veio o diagnóstico do transtorno do TDAH.
Então, assim, a gente fala de uma maneira do qual a gente vive. Quantas pessoas dentro de casa não recebem bilhetinho de reclamação do professor, de alguma coisa, com essa situação em abordagem, né? Poxa, eu não sei por que o meu filho não aprende. Aí o professor, eu não sei por que esse aluno não vai, esse aluno não aprende, eu já fiz de tudo. Será que fez mesmo? Você sabe o que é interessante, Linda? Eu estava tomando um cafezinho com um amigo, eu não vou citar o nome dele, mas é até secretário do governo, e um grande amigo, e a gente conversando, e a gente falou, nossa, eu descobri esse ano, e ele descobriu há 2 anos atrás, por sinal, na própria clínica Evoluir, que somos TDAH, né? Aí ele virou e falou assim, e chegamos onde chegamos. Ele falou, eu busquei tanto o esporte porque eu era antissocial e eu buscava gastar minha energia toda fazendo esporte. Então, era Doutor atletismo Helder. e tal. Nós vencemos as dificuldades sozinhos, né? Chegamos aí. Onde mais adiante eu ia abordar isso daí. Olha, Então sem nem aborde, saber porque nosso disso tempo que o senhor está estamos falando. no finalzinho. Então, quase. olha só. Ainda temos o bate-bola aqui. É muito interessante o senhor trazer isso como vivência da sua vida também, porque a gente não se sente só. Eu, como mãe, né, de um filho com TDAH, não me sinto só. Também porque eu sou psicopedagoga, Você atuo tem nessa recursos área. para orientar o seu filho. Isso, e para orientar, quem sabe os professores que nos procurarem, né? Mas a gente precisa estudar muito, não basta só o nosso conhecimento, a gente precisa estudar sempre, sempre, sempre. Então, o que acontece? Foi uma abordagem interessante que o senhor fez, quando o senhor falou, o senhor e o seu amigo, nós descobrimos agora, recentemente, chegamos onde chegamos. Sim. Porque para o adulto que descobriu algum tipo de déficit, como estamos aqui na abordagem agora, né, nesse momento do TDAH, é muito mais fácil. Difícil está sendo para as crianças de hoje, porque o déficit de atenção vem acompanhado das telas, que nós falamos lá no início. Ela é boa, a tecnologia é boa, mas a família está sabendo aplicar. O distúrbio auditivo. Né? A família está sabendo aplicar, a escola está sabendo fazer um bom uso disso. O professor, ao passar um trabalho, ele tem que direcionar, porque esse aluno tem que trazer as fontes. Não basta ele ir para o site GPT e querer trazer um trabalho em que toda a sala de aula está com plágio com o mesmo trabalho. Então, é um assunto para ser abordado realmente em outro dia, mas o que eu quero trazer, assim, nesse momento, é que para um adulto que descobriu isso agora, é tudo muito mais fácil. O difícil está sendo para as nossas crianças nesse meio, nos dias atuais. Eu acho que fundamental, acho que ficou claro que a gente vai precisar marcar um outro dia, trazer continuidade nesse assunto. Nós temos aqui 7 minutos e eu gostaria, só para dar a forma do nosso programa, um pai e bola agora, rapidinho, curto, são perguntas relâmpago e depois passo a vocês fazerem o agradecimento. E eu sei que você gostaria de estar falando, e não podia deixar de faltar, sobre... já vou dizer aqui... que está aqui, sobre a importância do... Cadê? Me perdi. As fases da escrita, né? A fase das escritas. Sim. Mas a pergunta, vamos lá. Uma frase que define a alfabetização para vocês. Rapidinho, pá e bola. Uma frase, uma palavra. Amor. É. Se o professor não alfabetizar Pra com mim amor... Para mim é dedicação também. Amor. Mas se o professor não tiver amor, ele não vai ter resiliência, ele não vai ter dedicação, ele não vai conseguir amparar essa criança. Maravilha. Papel da família na alfabetização. Essencial, moderado ou secundário? Fundamental, Meu Deus, essencial. Extremamente necessário. Essencial. O maior inimigo da alfabetização hoje? Falta de leitura, excesso de telas ou desvalorização da escola? Telas. Acho que, em primeiro lugar, telas. Concorda a mesma coisa, Sim, né? ocupação de tempo ali, né? Tá sendo muito preocupante essa questão aí das telas. Livro que marcou a sua infância?
Que marco. O Pequeno Príncipe. Eu ia falar. Porque não? eu amo. E uma diretora de uma escola que eu trabalhei durante uma década praticamente, ela sabia tanto que eu amava. Pode citar o nome dela aqui? Claro. Ela sabe tanto que eu amo. Se eu não tiver que pagar fazer a royalties. leitura. Ela não vai te cobrar isso. É a Ruth Góes. A Ruth, ela é a fundadora, junto com o pastor Carlos José, ali da Vem Brasil, uma escola que me trouxe oportunidades. Foi ali que eu iniciei a minha carreira. Eu cheguei ali para limpar a escola e a Ruth me enxergou. E ela me deu essa oportunidade, e eu fui estudar, e eu me vi ali como professora, e ela me deu esse livro, O Pequeno Príncipe. Eu tenho autografado, hein, por ela. E o que eu acho E foi importante, livro- em um cada livro fase em da cada vida fase que da você vida, lê, a isso, sua interpretação é é diferente. diferente. Vamos no Pai isso Bola, aí. é rapidinho. Um abraço, Ruth. Uma ferramenta tecnológica que pode ajudar a alfabetização. Com certeza. Não, celular. qual? Uma ferramenta tecnológica que pode ajudar a alfabetização. O Qual? celular, o tablet, para mim, ele auxilia nesse processo, porque ele traz a comunicação também. Tem o lado positivo. A gente está falando aqui, mas tem um lado positivo. Até mesmo a criança típica, Nós né, temos Jô? só 2 Com minutos. tablets. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O assunto é vasto, É é vasto. extremamente importante. Nós entendemos tudo isso. Agradeço a Clínica Evolui por liberar vocês duas, profissionais de alta competência, que eu conheço e que vivencio na clínica, porque lá participo, não só como com a psicóloga, mas também minha atividade física, e eu vejo o valor desse trabalho que vocês realizam. Agora a palavra para vocês despedir, porque nós temos rapidinho, e o sorteio nós vamos ter que ir. Já está feito aí? Doutor, eu quero agradecer o convite, quero agradecer a Thaís também por ter nos liberado, né, de estar aqui. Mandar um abraço para os nossos amigos, os terapeutas da clínica. Eu queria só deixar uma fala aqui rapidinha, que vai ficar para um outro bate-papo, mas assim, a importância, né, da alfabetização, eu falei que começa na casa, e os pais hoje eles podem buscar meios para isso, que está aí, ó. A gente tem as redes sociais, a gente tem os meios, né, de tecnologia que dá para trabalhar junto ali e trazer algo bem válido para as crianças nesse sentido. Tem jogos educativos, enfim, muitas coisas. Maravilha. Linda. Doutor Helder, eu quero agradecer a essa equipe, né, da Mundial FM por ter nos recebido. Eu quero agradecer a Thaís, que nos liberou para estar aqui. Quero agradecer a todos que fizeram parte da minha vida nessa área da educação. E o fundamental de tudo, aos meus pais, a minha família, né? Que me deu todo esse amparo, mesmo diante de toda fragilidade econômica, sem possibilidades, mas falou, filha, para onde que você quer chegar? E eu falei onde, e eu fui muito mais longe, pai e mãe, que eu sei que eles vão ouvir isso daqui. E eu cheguei muito mais longe do que o que eles assim, quiseram fazer pela minha vida, então eu agradeço. E estendo esse agradecimento a todos que estão nos ouvindo. Exato. Nós aqui Exatamente. agradecemos a presença de vocês. Betinho, o que manda aí no nosso sorteio? Então, o sorteio é pelo link do Instagram, né? E aí, se o senhor quiser pôr na tela aí, é só apertar o verde que vai aparecer aí o link. Lembrando, você comentou lá. Posso apertar só? Isso, você aperta e mostra para a câmera aí, pro pessoal ver, né? Dá para ver aí? Eu nem vi. Isso, agora é só apertar o verde. Eu já apertei. Já apertou? Deixa eu ver. Ah, é que tem que apertar começar, é isso? Isso, começar. É para falar que aqui a gente é transparente. Ele já pega o link lá que você compartilhou. Foi a Gisele Bini. Olha, Deixa parabéns, eu ver. amiga. A Gisele é minha amiga, sabia? Aí. Ela vai ganhar A a gente congrega sandália na da mesma E. igreja. Vamos lá, tá indo pro próximo Parabéns, já. Gi. Ela ganhou Beijo. a sandália da E. Agora que é o mel? Agora é o mel. Foi. Ixi, parece que é a ETA aqui. É que deu a E. Ela que vai ganhar O o mel, mel. então. Isso, deixa eu apertar mais um aí, que aí é o terceiro, que agora Então- é o vinho. Então a Heloísa ganhou o mel.
Ela, além de patrocinadora, ela também participa do programa. Então, Olha que foram aí bacana. A gente agradece. Você percebe? 197 participações aí, né? Então, Opa, pessoal... Que bacana. Tá aumentando cada dia mais a participação ao vivo. Que bênção, tá E vendo? ela novamente, que essa aí... Essa a Brenda... Mas ela compartilha sabe quantas bastante. vezes ela colocou? 147 na primeira vez. Ó, Isso aí, Brenda, parabéns. parabéns. Então, parabéns a todos aí que participaram. Nosso programa Fala Doutor está se encerrando. Semana que vem teremos um coach, um empreendedor, um mentor, que é o Felipe Winston. Ele mora em Orlando, está vindo ao Brasil e faz questão de estar aqui no nosso programa. Ele já veio a Pirassununga e nós teremos também à noite uma palestra com duas palestras. Nós teremos um encontro com duas palestras. Ele vai vir com o tema com quem você faz a sua parceria, com quem que você faz o seu empreendimento. E tem um tal de Helder Humberto que vai falar sobre beleza oculta, amor, tempo e morte no empreendedorismo. Olha que Então parabéns. não percam, vai ser provavelmente na Prefeitura Municipal, que nos cedeu o espaço lá. Eu até preciso confirmar. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Abraço a Abraço, todos, a obrigada. gente agradece a Fala, doutor, seu novo programa de entrevistas. Aqui você vai encontrar conhecimento e inspiração com profissionais dos mais diversos segmentos, como saúde, educação, finanças, comportamento, cidadania, espiritualidade e muito mais. Toda terça-feira, das 10 às 11 da manhã,